Uhum. Shalom, shalom. Então já vamos dar início ao nosso Shabat. Aleluia. E quero já aqui começar para nós estarmos orando. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Yahweh, nós nos colocamos diante da tua presença para engrandecer, louvar o teu nome, Senhor. Sabemos que tu és o Criador, o Deus que pode todas as coisas. Aquele que enviou o teu filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós. Aquele que verteu ali o teu sangue para que, através da morte e da ressurreição, nós tivéssemos o privilégio, Senhor, de entrarmos diante da tua presença e de termos o poder de sermos chamados filhos do Senhor. Pai, queremos agradecer a ti, porque um dia o Senhor nos resgatou. Aleluia. Pai querido do Egito, com braços fortes, o Senhor nos resgatou dos caminhos, dos lugares das trevas. E até no dia de hoje, Pai, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas para poder nos ajudar e nos ensinar a permanecer fiel a cada dia mais diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua Shalom, a Shalom do Senhor invada as nossas vidas e sejamos, ó Pai, completamente cheios da Tua graça. Cheio, Pai querido, da Tua gratidão. Cheio, Pai querido, do Teu amor para com as nossas vidas. Nós nos sentimos amadas. Nós nos sentimos, ó Pai querido, acolhidas. Aleluia, diante do Teu altar. Nós nos reconhecemos a identidade de filhas em Ti, Pai. E por isso nós estamos aqui hoje, para poder agradecer a Ti. Nós queremos, ó Pai, agradecer a Ti, fechando, Pai, esse ciclo, porque a cada semana, Senhor, nós entramos num ciclo. E hoje nós estamos aqui para encerrar o ciclo desta semana. E queremos agradecer a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pegar. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre o colírio, a candeia dos meus olhos. E já desde já, quero aqui dizer que este momento maravilhoso a qual o Senhor nos traz nesse Shabat é verdadeiramente para que os nossos olhos eles sejam encontrados e achados com o poder do discernimento espiritual do Pai, que desce sobre as nossas vidas para trazer cura e transformação de dentro para fora. Aleluia! Nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Te convido você a abrir a tua Bíblia. Aleluias, para poder junto. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E o versículo 23: Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Só para começar, nós já vemos que a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui que os nossos olhos, que a lâmpada dos nossos olhos, não é o nosso olho físico em si, mas sim aquilo que está dentro da essência dos nossos olhos espirituais. Então, se os meus olhos espirituais, se a luz de Cristo ela está dentro de mim, então tudo aquilo que a minha visão ela enxergar, ela vai conseguir ver também a ponta que nós sabemos que é a gratidão, a misericórdia, a longanimidade, que é a essência de Deus que reflete sobre as nossas vidas. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais, aonde eles estão focados, aonde a luz, que é a palavra de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, se Jesus é a luz do mundo, e essa luz, ela paira sobre a minha vida, ela vai estar mudando, então, a qualidade da visão, a qual determina as condições também a qual o meu espírito está. Porque se o meu espírito estiver conectado com o Pai, porque se o nosso espírito estiver alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tudo em nós vai estar caminhando para que essas obras, né, que elas são boas, que elas são perfeitas, que elas são agradáveis, elas vão ativando dentro de nós. E assim, o nosso corpo, ele vai se limpando de todas as trevas e nós vamos então estarmos com os nossos olhos purificados. Mas se a luz da verdade, ela não estiver dentro de nós, ela não encontrar repouso dentro das nossas vidas, e tudo aquilo que nós vimos está tem sempre uma crítica, tem sempre algo para poder estar mostrando a atuação das trevas, né? Aonde também mostra a candeia da vida do até mesmo alheia ou até mesmo a minha, nós vamos ver que essa mudança de diagnóstico, ela restaura muitas coisas nas nossas vidas. Nós vamos ver que um exemplo para trazer aqui, o diagnóstico da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer que aquela igreja, ela estava dotada, ela tinha dons do Espírito Santo, ela estava ali direcionada pelo Pai. Mas algo que não agradava ao Senhor diante daquela igreja era a autossuficiência, o orgulho a qual eles também carregavam. Eles eram uma igreja que estavam praticamente miseravelmente cega espiritual. E nós vamos ver que quando você está cego, você simplesmente está preso dentro de um cativeiro, aonde a sua própria visão da sua sabedoria ótica ou intelectual vai te afastando você de ver a verdade que o Pai tem para poder projetar. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos comprar o colírio, aleluia, nas mãos do Senhor, para que haja o quê? Uma intervenção nas nossas vidas. E como que nós conseguimos comprar o colírio do Senhor? É fazendo uma troca. Nós trocamos o nosso autoconhecimento, nós trocamos tudo aquilo que possa estar enraizando de trevas dentro de nós. Então, nós lançamos na cruz de Cristo, nós buscamos ao Senhor, porque a verdade dele vai entoar e vai habitar dentro de mim. Então, nós vamos fazer uma troca.
Nós vamos tirar a visão dos olhos maus, onde as trevas atuam, e translatar para o poder do amor do Senhor. E esse poder do amor do Senhor, ele vai ter então a intervenção, onde eu vou me deixar ser tratada como filha, eu vou me entregar ao Pai, ao Senhor, ao Deus, o Yahweh, que ele vai arrancando de mim todo o orgulho humano. E esse orgulho humano, ele é abatido pela cruz do Calvário, porque quando nós entregamos a nossa humanidade para o Senhor, nós vamos então Hã? conseguir alcançar este Sei lugar não. aonde aí, Of- aleluia, glória a Deus. Nós vamos conseguir alcançar este lugar. Momento. Aleluia. Onde o Espírito Santo, ele vai então trazer a cura, ele vai trazer o colírio do Senhor e vai colocar sobre os meus olhos. E através disso, eu vou enxergar não só as coisas materiais, mas eu vou enxergar além das aparências óticas daquilo que eu posso ver. Nós vamos ver que o homem, ele tem duas maneiras distintas de alcançar um milagre, e uma delas nós vamos ver que instantaneamente nós vamos caminhar para um lugar aonde a transformação do Senhor ela vai trabalhando. Aleluia. Nós vamos ver aqui a matriz do contraste. Ela vai revelar como você enxerga o mundo. E quando está falando de mundo aqui, você também enxergar até mesmo as pessoas. Então, nós vemos que a visão natural, sem o colírio, e nós vamos estar focando o quê? Nas aparências e nas circunstâncias. Nós vamos carregar o ato de, muitas das vezes, julgar as pessoas pelo passado ou pelo rótulo a qual ela está, naquele momento, andando na trajetória da sua vida. Nós vamos ver que, muitas das vezes, uma pessoa, se você olhar para ela, ela vai estar sorrindo e ela vai estar transpassando uma visão que você vai olhar e você vai dizer: essa pessoa, ela está feliz. Por quê? Porque ela está sorrindo. Mas os olhos naturais, eles trazem muitas das vezes engano. Por quê? Porque os obstáculos e as impossibilidades dos meus olhos naturais, quando ele enxerga, ele está sem colírio normal. Por quê? Porque o meu olho natural também, ele vai trazer o quê? Ele vai gerar muitas das vezes pavor, medo e desânimo. Em quais áreas? Nas circunstâncias de problemas a qual nós chega a nossa vida para poder provar como que os nossos olhos espirituais estão enxergando. Então nós vamos ver a diferença que quando eu vejo os olhos espirituais, os meus olhos espirituais, nós vamos ver que, aleluia, opa lá. Nós vamos ver que os olhos espirituais, com colírios do Senhor, ele foca na verdade externas de Deus. Ele foca no potencial de transformação. Ele foca na mudança aonde vai estar me fazendo ver o potencial do escape, que quem traz o escape? O Senhor. O Senhor é aquele que traz o escape da mudança. E a mudança, ela vai estar totalmente
com o escudo de proteção a qual o Senhor, ele mostra. Aleluia. Como que os meus olhos espirituais, ele pode continuar sendo uma verdade dentro de mim? Quando eu medito na palavra do Senhor e o foco da minha atenção, ela está ativando dentro de mim para que eu possa ver o quê? As verdades de Deus sendo trabalhada dentro de mim. Então, se eu vejo algo, vou dar aqui um exemplo. Você vê uma pessoa que ela está tentando, né, se libertar de algum vício, e aí ela não tem fé o suficiente, ela não consegue entender pelo seu natural que o Senhor pode ajudar ela a ela sair daquele lugar de cativeiro. Se você é um, né, auxiliador, aquele que é um discipulador, aquele que está ali para poder levar aquela pessoa a enxergar o colírio do Senhor que vai derramar sobre a vida dela, vai trazer o que? Uma transformação de redenção. Porque aonde ela vê aquilo que não pode acontecer, a enxergar a fé do colírio, ele vai trazer então encorajamento para que aquela pessoa ela possa ser totalmente transformada. Nós vamos ver que nós precisamos muitas vezes de carregar em nossas vidas o escudo, o escudo do colírio do Senhor. E em Isaías, lá em Jeremias, quer dizer, ele vai estar falando que Jeremias, quando ele se prostrou diante do Senhor, que quando ele viu o Senhor ali literalmente diante dos seus olhos, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que ele caiu em terra e disse para o Senhor: Senhor, ai de mim, que eu sou um homem impuro de lábios e habito também no meio de um povo de impuros lábios. A passagem ela ressalta mais pelos lábios, né? Porque ele está falando da sua fala, da sua conduta, aquilo que ele é. Mas se você vê a primeira parte que ele fala é o quê? Por quê? Porque a partir do momento que ele viu a presença do Senhor, então, para que ele reconhecesse a mazela que estava dentro dele, ele precisou primeiro que enxergar a glória do Senhor. E quando ele enxergou a glória do Senhor, que é o poder da glória do Senhor, ele olhou para ele e ele entendeu que dentro dele o que? Havia trevas. Então, a lente natural do perfil de um homem que precisa ser trabalhado ainda, ser forjado nas mãos do Senhor, ele vai ter uma lente natural onde ele vai conseguir enxergar as suas próprias mazelas. Mas quando a sua lente ela passa a ser ungida e você vê a presença do Senhor, você vai entender que aquela glória do Senhor que se manifesta na sua vida, ele vai trazer o quê? Uma realidade para te mostrar. Você pode ver as mazelas que está dentro de você, mas os olhos espirituais do poder da glória do Senhor se manifestando, ele está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos, que te vê você além daquilo que você está no momento atual da sua existência. Então, nós vamos ver que os nossos olhos espirituais, Deus, ele não escolhe pessoas que são capacitadas. O Senhor, ele escolhe pessoas para poder capacitar ela, para poder entrar nesse lugar aonde o Pai quer fazer uma transformação. Se nós formos olhar, aleluia, para a história, né, de Raabe, que todo mundo conhece a história de Raabe, mas se você, pelos os olhares ótico natural, se você olhasse para Raabe, né? Até hoje o ser humano, se ele olhar, ele vai dizer o quê? Essa mulher é uma mulher indigna. Essa mulher é uma mulher, né? Meretriz. Então, aos olhos carnais, naturais, se a gente olhar, a gente vai estar vendo
o que ela representa naquele momento atual. Mas acontece que a diferença entre a visão ótica da vida de Raabe é algo muito interessante que traz uma transformação nas nossas vidas. Tá? Por quê? Porque Raabe, ela sabia da sua atitude natural dos seus olhos, daquilo que ela vivia. Mas acontece que os olhos de Raabe também, eles se abriram espiritual a partir do momento que ela começou a ouvir a falar de Deus, ouvir a falar de um Deus que tinha feito um milagre. Então, naquele momento, o rótulo natural da vida dela, que estava toda desconcertada, ela começou a enxergar a luz de Deus já trabalhando, porque Raabe, ela já começou a acreditar no Deus de Israel antes mesmo de aparecer ali, né, os espião de que Josué tinha enviado para poder espiar aquela terra. Então, aos olhos humanos de Raabe, naquela natureza dela, ela era indigna de uma pessoa também, até mesmo de receber a confiança, né? Mas o que aconteceu? Aonde era um lugar improvável, foi o lugar também adequado, aonde Raabe, ela ali escondeu aqueles espiões. Então, nós vamos ver que a semelhança dos nossos olhos, ela precisa passar por alta análise do colírio espiritual do Senhor. Porque quando nós passamos por esse colírio espiritual do Senhor, nós vamos ver que Ele, aleluia, é o Senhor que muda a realidade. Então, nós vamos entender que aquela atitude controversa que nós podemos também ver, né? Moisés, quando Moisés ele enviou ali o povo para poder espiar a terra de Canaã, para poder eles tomarem posse daquele lugar, nós vamos ver que aqueles 10 espias que foram ali, todos 8 deles tiveram que uma visão também distorcida. Eles não viram, eles não creram na promessa do Senhor. Mas só 2 deles que estavam ali conseguiram enxergar no espiritual as promessas do Senhor. Por quê? Porque eles também estavam aqui a partir do ouvir. Porque Deus disse: essa terra é sua. Mas para conquistar aquela terra, eles precisavam entrar em um lugar de guerra para poder usufruir de uma visão ótica. Se nós voltarmos aqui para a parte da transformação de uma visão aonde traz frutos, aonde o Senhor ele tem uma genealogia de graça para trabalhar, né? Nós vemos na vida de Raabe a história dela, de uma meretriz que encontrou alguém que viu algo diferente na vida dela, que foi o Salmão, a qual o homem a qual ela casou. E os dois geraram ali Boaz, e Boaz gerou Obed, junto com Ruth, né, que nós sabemos também da história de Ruth, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e depois nós vimos que essa sequência da glória do Senhor, que ela foi se manifestando, você vai ver que esse caminho de trevas, ele foi recebendo a luz da verdade da palavra do Senhor, das promessas da qual o Senhor tinha traçado na vida de Raabe, para poder mudar a história. E eu já quero decretar aqui que não importa os lugares que talvez você esteja até mesmo em trevas e a tua visão ela está escurecida espiritualmente. O Senhor, ele quer resgatar as nossas visões hoje para trazer uma visão de fé, aonde nós teremos, aleluia, uma restauração do Senhor, aonde vai transformar destino, aonde vai transformar gerações, aonde vai transformar vidas através do poder da visão que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos ver também outro caso tão interessante, que é a vida de Saulo, que todos nós também conhecemos. E nós vamos ver que na vida de Saulo, ali que tinha uma visão distorcida do evangelho, da palavra, e ele fazia o quê? Pela visão ótica daquilo natural que ele acreditava, ele perseguia, né,
os crentes e matava todos eles. Só que ele não sabia que o colírio que estava nos olhos dele era um colírio distorcido da verdade, do verdadeiro propósito que Jesus tinha para poder fazer. Então, nós vamos ver que o profundo conhecimento da lei, que é a letra, ela mata e traz cegueira. Porque Paulo, ou Saulo de Tarso, ele não era um homem leigo, ele era um homem dotado da palavra do Senhor, mas ele estava cego espiritualmente, estava ali simplesmente usando, né, o colírio dos olhos das trevas que estava atuando dentro dele, saindo para fora a maldade, indo contra os verdadeiros princípios da palavra do Senhor. Então, essa inversão, intervenção de valores, nós vamos ver que há, aleluia, que tudo o que muda, ele vai trazer uma transformação depois que o colírio do Senhor ele é derramado para poder trazer uma transformação diferente. E algo interessante que nós vemos na vida de Paulo é o quê? Porque quando Paulo estava ali perseguindo para poder matar também vários outros cristãos, o Senhor, o próprio Deus interveio. Então ele viu ali o quê? O peso da glória do Senhor. E o peso da glória do Senhor que apareceu para ele ali fez com que os olhos dele se cegassem. E ele ficou cego durante 3 dias. E essa visão, que ele ficou cego de natureza, né? Só que por dentro o Senhor estava fazendo o quê? Colocando o colírio dele na vida de Paulo para poder trazer ali um novo destino, uma nova mudança, transformação. Aleluias. Então nós vamos ver que todo desafio que nós temos, nós vamos ter que caminhar em uma lógica onde nós precisamos caminhar com uns olhos espirituais para poder ter um aprendizado da ótica da obediência diante do Senhor. Nós precisamos ter uns olhos atuais e que estejamos sedentos da palavra do Senhor, para poder não julgar as coisas como elas não são. Outro exemplo que eu quero trazer aqui é da vida de Eliseu. Tem a passagem na Bíblia que vai falar de Eliseu e Geazi. E eles estavam ali diante dos seus inimigos numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual, quando eles param ali naquele momento, eles verem, deixa eu buscar, eles vão ver, aleluia. Espera aí só um momento. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 17, vamos ler lá. Glória a Deus. Aleluia. Peraí, agora. Segunda Reis, capítulo 6, o versículo 17.
vai contar essa história de Eliseu e diz: E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que é Geazi, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então nós vamos ver que essa passagem, ela mostra literalmente que quando eles estavam ali naquela batalha de guerra, esse contexto, né, onde mostra ali o exército de Síria que havia cercado toda a cidade de Dotã durante a noite, e Geazi, ele estava o quê? Ele estava com medo, ele estava apavorado. Ele estava ali totalmente de... ele estava totalmente perdido de medo. E aquele medo, o que, que aconteceu? Fez com que ele tivesse pavor. Então, a visão ótica, ele estava vendo o quê? As situações que estavam ali acontecendo, todos os seus inimigos naquele combate, mas o Senhor mostrou para Eliseu. Eliseu, ele estava com a lente dos seus olhos espirituais aberto e vindo naquele campo de batalha, eles não estavam sozinhos. O general de guerra, o próprio Senhor estava ali, tinha enviado cavalos espirituais, cavalheiros que estavam ali para poder combater aquela guerra com o poder do sangue do Senhor. Então, aqueles cavalos espirituais tinham carros espirituais cercados em todo aquele território. E por outro lado, nós vemos que duas pessoas no mesmo lugar geográfico, né, estavam tendo visões diferentes. Porque Geazi, ele estava vendo o quê? Só os inimigos, só a circunstância, só o problema diante ali dos olhos dele. Mas Eliseu estava o quê? Vendo com o colírio dos olhos do Senhor. Então nós vamos ver que no mundo natural e até mesmo no mundo espiritual existe também as, né, espiritualmente as legiões das trevas que elas trabalham também no mundo espiritual e elas são reais da mesma forma que no mundo espiritual o poder do Senhor também ele trabalha e ele se manifesta trazendo milagres de cura para aqueles que crerem e buscam. Então nós vamos ver ali diante também outro exemplo que eu coloquei, né? Está lá em João 11, versículo 40. Vamos ler lá em João. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 40. Jesus, ele fala. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que creres verás a glória de Deus? Neste momento, Jesus ele estava ali dizendo para Marta e para Maria. Por quê? Porque Lázaro havia morrido e já estava 4 dias morto. E nós vamos ver que a visão daquela família, elas estavam o quê? No período já até mesmo de luto, né? Porque Lázaro já havia sido embalsamado e colocado ali naquela caverna. E já estava ali fechado já há 4 dias. Mas no meio do aquele lugar geográfico de morte, né? O próprio Jesus, ele ali naquele momento, ele faz, aleluia, algo interessante. E ele faz uma pergunta para aquela família. E ele fala: se você crer, você verás a glória de Deus. Então a pergunta para nós hoje é: você crê? Como está a sua visão? A sua visão, a sua fé, ela está levantada diante do Senhor? Porque se você crer, hoje você verás a glória de Deus.
Se você crê hoje, você vai ver, aleluia, lugares de morte. Aleluia, Deus trazer a vida da ressurreição diante daquilo que você crê. Por quê? Porque você precisa crer. Jesus, ele estava dizendo, eu disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Elas entendiam a dimensão natural e espiritual do entendimento delas era: eu creio que Lázaro vai ressuscitar naquele último dia. E Jesus volta à lembrança e fala: eu não estou falando do último dia na eternidade, eu estou falando do agora. Eu quero decretar que o agora, que nesse Shabat, nesse portal maravilhoso que nós estamos, que você possa crer no poder do Senhor trabalhando para poder ressuscitar a sua visão espiritual no Senhor. Para que você possa também entoar a sua visão, assim como diz lá também, né, no livro de Ezequiel, onde fala do vale dos ossos secos. Então nós vamos ver que ele precisou também ver e ouvir. Você vai ver que a maioria das palavras elas estão coligadas com o ouvir e o ver. Porque eles ouvem a voz do Senhor e pratica vendo o natural, um lugar de sepulcro de morte, mas tem que trazer o que? A ressurreição do colírio da vida para poder manifestar a vida. Aleluias, glória a Deus. Então nós vamos ver que esse exemplo de Ezequiel, ele vai estar ali mostrando um exército morto, aonde não houve vida, não estava tendo vida ali. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. Ou seja, um lugar aonde a terra não está arada, aonde a terra não tem vida, aonde está tudo ali paralisado. E o que vê? Nós vemos ali que o poder da palavra, de ver aquilo que o Senhor estava vendo no mundo espiritual, porque o Senhor ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que que você vê? O que que você está vendo? E Ezequiel, ele responde aquilo que ele estava vendo. E o Senhor, nessa passagem, o Senhor pergunta se ele cria, o que que poderia acontecer com aqueles ossos secos. E naquele momento, quando Deus ele faz algo extraordinário, e Ezequiel começa a fazer aquilo que Deus disse para ele fazer, profetiza. Mas algo antes, o que acontece? Nós vamos ver que Deus pergunta para Ezequiel se aqueles ossos eles poderiam viver. Esses ossos podem viver? A circunstância que você está vivendo, ou se tem algo que está incomodando e está precisando ser ainda recebido o poder da luz de Cristo, podem haver vida nestes lugares? Pode haver vida nesses lugares onde precisam entrar a luz do Senhor? E Jesus e Deus ali naquele momento fala para Ezequiel, profetiza. Porque Ezequiel, ele falou, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Aleluia. Então eu quero declarar para você que você pode olhar e pensar, não vai ter vida, não tem ressurreição, o colírio dos meus olhos não consegue ver o sobrenatural. Ele está vendo só o natural. Mas eu quero dizer que no lugar de toda derrota, vai haver o colírio do Senhor sendo transformado. Esse colírio, nós precisamos encontrar ele diariamente nas nossas vidas, para poder haver transformação. E quando Ezequiel ele profetizou, aqueles ossos sobre os ossos, no poder da palavra de Deus, o que aconteceu? Através da palavra profética,
a qual Deus disse, profetiza, e aconteceu um grande avivamento naquele lugar. Sabia que o grande avivamento que aconteceu foi no Vale dos Ossos Secos? Por quê? Porque quando, aleluia, aqueles ossos ouviu, aleluia, o poder da palavra do Senhor sendo declarada ali, cada osso começou a se bater um no outro para encontrar a centralidade da originalidade da parte pertencente a cada corpo com os seus ossos alinhado, sem faltar nada. Então, o grande avivamento vai acontecer primeiro em lugares que estão secos, sequíssimos nas nossas vidas. Por quê? Porque a partir desse momento que os ossos começam a se agitar, os lugares sequíssimos das nossas vidas, nós vamos ver que o poder do Espírito Santo, ele vai trabalhando e alimentando as nossas vidas para que nós possamos sair do engano da aparência, abandonar tudo aquilo que os meus olhos estão vendo de momentos difíceis, de não focar no passado e muito menos na circunstância temporariamente presente, mas sim, nós vamos entrar em momentos de ação profética para declarar a palavra do Senhor e ver como Deus vê, para poder chamar, aleluia, o sobrenatural do Senhor, para que o milagre aconteça. Então, eu quero, aqui finalizando sobre essa meditação, e dizer que os olhos, que os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos, eles consigam ver o sobrenatural, que eles aconteçam nas nossas vidas, nas nossas casas, em tudo aquilo que nós carregamos, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós momentaneamente, aleluia, não conseguimos ver. Eu não estou dizendo que é fácil passar ou caminhar nesse colírio dos olhos espirituais que o Senhor tem para poder dar para as nossas vidas. Porque nós precisamos, a palavra de Deus fala que nós precisamos que comprar esse colírio. E como que eu consigo comprar? Esvaziando de mim mesmo, fazendo a troca como nós vimos lá no começo. Eu esvazio de mim mesmo, eu entro nesse caminho de obediência e o Senhor vai, então, trazendo a modificação da troca daquilo que eu vou entregando para o Senhor e Ele vai trazendo a transformação. Aleluias, glória a Deus. Então, nós vamos passar para este momento para poder a gente ceiar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí com a sua ceia, pegue ela. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ceiar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Glórias ao Senhor. Então você está aí, peça ao Senhor que neste momento o colírio dele, o colírio de não enxergar aquilo que você está vendo momentâneo, mas que você possa ver com os olhos do Senhor. Que você possa enxergar, aleluia, com o colírio do Senhor. Porque o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer. Peça ao Senhor perdão. Peça ao Senhor perdão, fala, Pai, perdoa. Porque muitas das vezes eu só enxerguei as trevas, eu só enxerguei o vale de ossos secos, eu só enxerguei o batalhão de inimigo, eu só enxerguei o gigante diante de meus olhos. E eu não permiti que o colírio espiritual do Senhor, ele abrisse a minha visão, eu enxergasse o sobrenatural que o Senhor tem. Aleluia. Peça ao Senhor para que ele entre neste lugar, esse lugar de transformação, onde o colírio do Senhor vai fazer a diferença.
Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Que através deste momento, Senhor, através da ceia, eu te apresento, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Senhor, este pão, Pai, que representa o teu corpo. Ah, Senhor, que todo lugar dos nossos corpos, Pai, onde estão secos, aonde a terra precisa ser arada, aonde, Pai querido, tem caminhado por caminhos aonde não tem ainda encontrado, Pai, a ativação da originalidade do Senhor dentro de nós. Pai, que através que nós comermos desse pão, Senhor. Ah, Pai querido, tudo aquilo que estava estagnado, Senhor, tudo aquilo que estava paralisado, tudo aquilo, Pai, que estava morto, Senhor, venha receber a ressurreição do Senhor. Orabaçô de cantarabarras. Senhor, em nome de Jesus, que através, Senhor, desse suco de uva que representa o teu sangue, ele venha regenerando, Pai querido, o nosso sangue, Pai. Senhor, vem ativando o nosso DNA, vem ativando, Pai, aleluia. Pai, tudo aquilo que tem, Senhor, do nosso corpo, que a nossa visão espiritual ela seja ativada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, venha neste momento, nós queremos alinhar as nossas vidas contigo, Pai, para encontrarmos com o Senhor neste lugar, onde nossos olhos eles possam contemplar o poder da sua glória. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos ceiar para entrarmos nesse ciclo do descanso em Ti, Pai. Senhor, que todas as batalhas que nós batalhamos até o dia de hoje, nós entregamos também diante do Senhor, para que tenhamos uma visão ampla, Pai. Senhor, para que possamos entrar no verdadeiro shalom do Senhor, com o colírio do Senhor ativando dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ceiar em nome de Jesus, comer e beber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti. Louvado seja o Senhor. Aleluia.